Bom, então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Hoje é terça-feira, dia 5. Ontem começamos o mês, começamos assunto novo, né? Esse mês estamos trabalhando com construção de autonomia e essa semana, mais especificamente, com permanências, né? Tempos de permanência. Ontem trabalhamos com tempos de permanência em asanas leves. É estranho fazer esse tipo de classificação, mas eu não estou pensando em, aqui, sei lá, você tem que ser iniciante, você tem que... Não é bem isso, eu estou pensando no tempo de permanência. Essa câmera. Quando eu digo que é um asana leve dentro dos tempos de permanência, que eu estou dizendo que é mais fácil ficar mais tempo nesse asana, só isso, tá? E hoje nós vamos trabalhar tempos de permanência em asanas médios, tá bom? Então, primeiro eu vou entrar o nosso mantra e aí começamos a aula de fato. Vamos lá, as mãos unidas em frente ao peito. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Avidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Muito bom. E assim começamos nossa aula de hoje. Bom, então vamos lá. Hoje, tempos de permanência em asanas médios. Médios, como eu já falei para vocês, que são asanas que são um pouco mais complexos de manter a permanência, não de fazer, mas de ficar mais tempo, tá? Seja por uma questão de força, seja por uma questão de equilíbrio, seja por uma questão de alongamento, não existe exatamente um motivo só, vai depender de asana para asana. Dentro da aula de hoje, vocês vão reparar que eu trouxe, acho que 2 asanas que a gente vai fazer por menos tempo. Então, quando eu coloco esse tempo de permanência maior, normalmente eu estou pensando 1 minuto para mais, tá? Mas hoje a gente vai ter 2 asanas, Bhujangasana, que é a postura da serpente ou da cobra, e Matsyasana, que é o peixe, em que nós vamos fazer um pouco menos. Por quê? Porque não é recomendado de fato que a gente fique muito tempo nessas posturas, anatomicamente falando. São posturas boas? São. A gente deve fazer? Sim. Mas não é legal que a gente fique muito tempo, porque nós vamos acabar forçando o nosso corpo, tá? E não é isso que nós estamos aqui para fazer. Tanto que. Um segundinho, vou precisar desligar o negócio ali que tá fazendo barulho. Um segundo. Voltei. Então, o que eu tô falando? Sobre Bhujangasana e Matsyasana, que a gente vai ficar um pouco menos do que 1 minuto, provavelmente 30 segundos, tá? Porque, de fato, senão a gente acaba forçando o corpo, a gente acaba passando do que a gente queria, a gente vai acabar passando do limite confortável. E, normalmente, o que acontece nessas posturas, tá? Vamos pegar Bhujangasana de exemplo. Eu tô lá de bruços, né, o peito no chão, levanto, tiro a cabeça do chão, tiro o pescoço, consigo tirar o peito do chão. E aí eu tô aqui, não estou apoiando as mãos, né? As mãos estão no chão, mas eu não tô botando meu peso, elas estão só me ajudando a fechar as minhas escápulas. Isso aqui exige bastante do meu corpo, no geral, eu ficar assim, óbvio, lá de bruços. E se eu começo a me cansar e eu não volto, eu vou começar a ativar regiões, eu vou começar a fazer forças, por exemplo, vou começar a botar minha mão no chão, vou começar a empurrar.
vou começar a fazer coisas que não tem nada a ver com essa postura. Então é melhor que eu não faça, não é mesmo? Outra coisa, eu vou propor os tempos aqui, mas é muito importante, eu falei isso ontem, que vocês entendam o tempo de vocês. Eu estou sugerindo tempos maiores, mas se para você não for legal ficar tanto tempo em tal postura, você volta antes. E o mesmo vale para se você estiver muito confortável em alguma postura e quiser ficar mais tempo, você fica. Menos nessas que eu vou frisar, né? Bhujangasana e Matsyasana. Bom, então nós vamos começar nossa aula de hoje em pé. Vou subir a câmera. Muito bom. Em pé. Estamos com os pés separados mais ou menos na largura do quadril, eles estão paralelos, bem apoiados no chão. Não precisa deixar os joelhos 100% estendidos, eles podem estar semi-flexionados, bem soltinhos. Se observe um pouquinho aí. Perceba como você está aqui agora. Vá se entendendo. Perdão. Muito bom. Muito bom. Nós vamos começar com uma mobilização dos pés. Então, eu vou botar a câmera para os meus pés. Tcharam! Vamos começar mobilizando os pés. Iniciando lá pelo pé direito. Vamos levar a ponta do pé direito no chão e começar a girar a região do tornozelo, mantendo sempre a ponta do pé no chão. Inverte o lado. Para esse movimento. Permanece aí um pouquinho com a ponta do pé no chão, apoiando a ponta do pé no chão. Muito bom. E agora você vai fazer o contrário, né? Você vai levar os dedos lá no chão. Existe uma força, né? A gente apoia um peso, mas sem machucar. Muito bom. Sente esse pé no chão agora. Perceba as diferenças entre um pé e o outro. E nós vamos fazer agora com o pé esquerdo. Então, ponta de pé, vamos girar. Troca o lado. E vai parando, mantendo a ponta. Sente como é que é botar mais peso nessa ponta, menos peso. E aí nós vamos fazer o contrário, levar os dedos do pé para o chão. Mesma coisa, brinca com o peso, quanto de peso você vai colocar ali neles. Volta, observa como estão os dois pés agora. Muito bom.
Vamos fazer um movimento alternado com os pés, levando uma ponta e a outra. Uma ponta e a outra. Quando sobe, o outro desce. Um sobe, o outro desce. E vai acessando, mantendo os dois pés no chão. Muito bom, muito bom. Se observe, perceba como você está. E nós vamos fazer então, o elefantinho para soltar bem os braços. Então, os braços bem soltos lá ao longo do corpo. Você vai girar o tronco de um lado para o outro, de um lado para o outro. Isso vai fazer com que os seus braços batam no seu corpo. Vai cessando o movimento. Se observa um pouquinho. Percebe se o seu corpo está mais ativo agora. Quais são as diferenças do seu corpo de agora com o corpo de um pouquinho antes? E nós vamos fazer uma postura de equilíbrio, então, se for necessário, né? Você busca aí apoio na parede ou numa cadeira. Vamos fazer talaça na palmeira. Então, os braços estão ao longo do corpo. Você leva o seu peso para a ponta dos pés, tirando os calcanhares do chão. Foque seu olhar em um ponto fixo à sua frente. Erga os braços pela frente do corpo. As mãos se olham. E vamos permanecer mais um pouquinho aqui. É um equilíbrio simples. Você pode voltar antes se precisar. Muito bom. Retorne devagar. Volte os braços também. Se observe, ficamos 1 minuto e meio aí na postura. Então é um tempinho legal. Já é um tempo interessante. Ótimo. A partir de agora, nós vamos fazer posturas que não exigem equilíbrio. Vocês podem fazer de olhos fechados, mas se preferirem essa parte que estamos de pé, fazer de olhos abertos, fiquem à vontade, tá? Para fechar só depois. Nós vamos fazer chakrasana, a roda, a lateralização que vocês já conhecem, mas vamos ficar 1 minuto de cada lado, ok? Então, iniciando, vamos subindo o braço direito lateralmente. Ao chegar na altura do ombro, viramos a palma da mão para cima. Continuamos subindo. Estenda ao máximo o seu braço direito e entenda como quer ficar com o braço esquerdo e lateralize. Permaneça aí, dentro do seu limite confortável. Leve sua respiração para a área alongada.
E retorna devagar. Se observe no centro, perceba as diferenças entre um lado e o outro. Muito bom. Vamos fazer agora do outro lado. Braço esquerdo vai subindo lateralmente. Chegou na altura do ombro, vire a palma da mão para cima. Siga subindo. Estenda ao máximo. Escolha como vai fazer com o seu braço direito e lateralize. Esteja dentro do seu limite confortável. Não passe dele. Dentro do limite confortável. Retorne devagar. Se observe. Muito bom. Vamos fazer uma extensão da coluna, 1 minuto também. Entrelace os seus dedos, mantendo apenas os indicadores apontando para cima. Os braços sobem pela frente do corpo. E você permanece aí, sem passar, né, do limite das orelhas, sem aumentar a curva da lombar. Você pode também olhar lá para as mãos. Sempre a sua ideia é que os dedos querem tocar o teto. Retorna devagar. Se observe. Muito bom. Perceba como você está. Como foi para você fazer tudo isso aqui no plano alto? Nós vamos fazer agora aquela grande extensão da coluna. Pada Hastasana, 1 minuto e meio. Mãos no quadril, começamos com flexão de quadril. Vá até o limite da flexão de quadril. Chegou no limite da flexão de quadril, deixe a cabeça solta lá para frente, solte os braços, flexione as costas. Você também pode flexionar os joelhos, tá bom? Não é importante que você toque as mãos no chão. É importante que você consiga relaxar e, ao mesmo tempo, sentir o alongamento posterior. Leve o abdômen para perto das coxas.
Muito bom. Flexione completamente os joelhos agora. Se apoie no chão e vá sentando. Vá se sentando. Você pode cruzar as pernas, mantendo a coluna ereta. Se observe um pouquinho. Perceba como você está. Muito bom. Vamos entrar em Dandasana, com as pernas estendidas. Postura do bastão, se você quiser, puxe seus glúteos um pouquinho. Mantenha a sua coluna ereta. Se for necessário, você pode sempre flexionar um pouquinho os joelhos, se não, não tem necessidade. Vamos ficar um minutinho aqui. Observe o seu corpo na postura. Muito bom. Agora você pode apoiar suas mãos lá atrás, relaxar um pouquinho, soltar um pouquinho o quadril, soltar um pouquinho as pernas, balance um pouquinho. Muito bom, muito bom, muito bom. Nós vamos fazer no Shirshasa, na postura da cabeça no joelho, vocês já conhecem, tá? Nós vamos fazer um minuto de cada lado. Então, deixa eu marcar o tempo aqui, vamos lá. Primeiro com a perna direita flexionada, traga o seu pé direito lá na parte interna da coxa esquerda, joelho direito no chão, olhe para o pé esquerdo, braços sobem pela frente do corpo e você vai buscar o seu pé esquerdo. Chegou no seu limite confortável, você relaxa as costas e a cabeça e permanece aí. Muito bom, retorna devagar, a cabeça é a última que sobe. Volta para Dandasana. Pode apoiar um pouquinho as mãos, se observe. Nós vamos então fazer Janu Shirshasana agora do outro lado. Mais um minutinho. Flexione o joelho esquerdo, traga a planta do pé esquerdo lá ao lado da sua coxa direita. Os braços se elevam pela frente do corpo e nós vamos buscar o pé direito. Você vai chegar até o seu limite confortável. Se o seu limite confortável é aqui, não tem problema nenhum. O que você pode fazer também é flexionar um pouquinho o seu joelho, tá bom? Chegou no limite confortável, relaxa bem a cabeça, relaxa bem as costas e permanece aí.
Devagar você retorna, volte para Dandasana e descanse com as mãos apoiadas lá atrás. Descanse mesmo um pouquinho. Muito bom, muito bom. Nós vamos fazer agora uma postura de torção. Ardha Matsyendrasana é uma postura muito, muito legal. E nós vamos partir de Dandasana também. Vamos fazer 1 minuto para cada lado. Então, começamos flexionando a perna direita, trazendo a planta do pé direito ao lado do joelho esquerdo. Perna esquerda passa entre o pé direito e a coxa direita, né? Vocês já sabem. Você escolhe se o seu pé direito vai permanecer aqui ou se vai passar lá para o outro lado do joelho esquerdo. Escolha como vai fazer a alavanca no joelho. Você vai segurar com a mão esquerda, abraçar com o braço esquerdo ou vai passar o braço esquerdo lá para o outro lado. Braço direito vai lá atrás, bem retinho, e você torce olhando por cima do seu ombro direito. Permanece aí com a coluna ereta. Retorna devagar. Volte para Dandasana, mas pode apoiar suas mãos e descansar um pouquinho. Perceba se existe diferença entre o lado do corpo e o outro. Volte para Dandasana sem o apoio e vamos fazer agora do outro lado, flexionando perna esquerda agora, perna direita passa lá por baixo da esquerda. Você decide onde vai deixar o seu pé esquerdo e como vai fazer a alavanca aí no joelho, braço esquerdo lá atrás estendido e você torce, olhando por cima do seu ombro esquerdo, mantendo a coluna bem ereta. Retorna devagar lá para Dandasana. Descanse, se observe. Vamos entrar em Vajrasana, né? Que é o diamante ou raio, sentando em cima dos pés. Se observe por alguns instantes. Muito bom.
Daqui você vai se colocar de bruços, deitada de bruços. Então, com a barriga lá no chão, descanse um pouquinho. Muito bem. Nós vamos fazer Bhujangasana na postura da cobra. E vocês se lembram muito bem que eu falei que nós vamos fazer por apenas 30 segundos a postura da cobra. Então, deixa eu até já marcar aqui. Vocês se lembram muito bem como é. Vão apoiar testa ou queixo no chão. Nós vamos fazer com as mãos unidas e estendidas, as mãos lá atrás por cima dos glúteos. Para quê? Isso aqui vai te ajudar a unir as escápulas. Pernas estendidas e unidas, tira a cabeça do chão. Enfim, junta bem as escápulas, olha lá para cima. Permanece aqui. Junta as escápulas. Retorna. Descansa. Por que juntar as escápulas? Porque nós estamos trabalhando com a parte alta das costas aqui em Bhujangasana e não com a parte baixa, ok? Muito bom. Nós vamos fazer aquela variação de Salamba Bhujangasana, Salamba Bhujangasana na esfinge. Mas nós vamos fazer a variação, que é a criança assistindo televisão. Essa dá para ficar mais tempo. Então, vamos estender as pernas, mantê-las bem unidas. E aí, pessoal, nessa nós vamos ficar 1 minuto e meio. Eu quero que vocês levem os seus cotovelos no chão, mantendo os antebraços estendidos lá para cima. Vocês vão formar um apoio para a cabeça de vocês aqui, onde vocês vão apoiar o queixo. Pessoal, vocês vão precisar distanciar um pouquinho os cotovelos do corpo. Não dá para fazer com os cotovelos colados lá no corpo. Tem que ter uma distância para que vocês possam afundar a coluna, ok? E aqui permaneçam. Muito bom, desfaçam a postura e descansem. Vamos girar no chão para ficar de barriga para cima. Sempre no lado. Muito bom. De barriga para cima, nós vamos fazer algumas posturas, sendo a primeira delas na Alkassana, a postura do barco, tá bom? Essa daqui, pessoal, eu vou propor 1 minuto, mas se vocês precisarem, vocês vão sentir que precisam voltar antes, se for necessário, tá bom? Então vamos lá.
Levem as mãos nas coxas e as mãos querem subir para os joelhos. Começamos a tirar a cabeça do chão, sempre levando o queixo no peito. Você vai chegar até o seu limite aqui e vai perceber se já é o suficiente ou se você pode ir mais. Se você sentir que pode ir mais, o que você vai fazer? Deixa eu me afastar um pouquinho. O que você vai fazer é estender as pernas sem trazê-las 90 graus. Não, elas permanecem estendidas a 45 graus. Se for necessário, você pode segurar, tá? E se for necessário, você pode voltar. Permaneça só mais um pouquinho. Retorne devagar. Descanse. Muito bom, muito bom. Vamos fazer uma invertida. Pessoal, nós vamos fazer Sarvangasana na postura panfísica, ou então, vela nós fizemos ontem, mas ela é uma ótima invertida para permanência, tá bom? Eu vou colocar 2 minutos, tá? Se você não for fazer a vela, você faz o meio arado que está no caminho, nós vamos passar por ele. Lembrando todas as contraindicações, se você tem sérios problemas de pressão, problemas cardiorrespiratórios, se está gestante, se comeu há pouco tempo, se tem problemas da coluna, enfim, por favor, sempre avaliar. Vamos lá, então. Braços ao longo do corpo. Entramos primeiro em Ardha Halasana, o meio arado, levando as duas pernas estendidas lá para cima, as plantas dos pés apontam para o teto. Se for necessário, você pode flexionar um pouco os joelhos e até mesmo segurar as pernas. Quem vai prosseguir vai dar um leve impulso, tirando o quadril do chão e segurando nas costas, tá? Aqui, o que vai precisar fazer para entrar na vela? As mãos vão caminhando pelas costas, querendo chegar lá em cima. E você vai deixando a sua perna 90 graus com o chão. Chegou aqui, não mova mais a cabeça, tá? Se for necessário, você pode voltar um pouquinho as pernas, mas se não, fique em 90 graus na postura panfísica. Você pode voltar antes, se for necessário. Flexione os joelhos. Eu quero uma volta controlada. Então, faça o que for possível para que você volte de uma maneira controlada. Pode segurar nas costas, pode segurar no chão. Eu quero vértebra por vértebra no chão. Pode manter a perna estendida, ou se for mais fácil, se você preferir, você pode flexionar a sua perna. Ó, eu vou ter que flexionar porque não vai dar espaço. Muito bom, se observe um pouquinho. E nós vamos fechar com Matsyasana, o peixe. Peixe, vocês já conhecem, é aquela que nós vamos ficar apenas 30 segundos. Você escolhe se vai fazer com as pernas estendidas e unidas, e aí coloca os braços por baixo das pernas, ou
se vai fazer, né? Ou assim, ou se vai fazer em lótus. Apoie bem os cotovelos no chão e leve o topo da cabeça lá para o chão, olhando lá para trás. Retorne. Solte as pernas se você cruzou. Se não, você pode já separá-las, porque nós vamos entrar em Shavasana, nossa postura de relaxamento. Pernas separadas mais ou menos na largura do tapetinho, os pés caem para fora, os braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima, olhos fechados e observe. Da mesma forma que você se observou lá no comecinho da aula, aquele olhar do mais grosseiro para o mais sutil. Compare aquele corpo do início com o corpo de agora. Depois de fazer toda esta observação, você vai permitindo que o seu corpo relaxe cada vez mais, como se você tivesse no centro do seu corpo um dispositivo de relaxamento. Cada vez que você inspira, esse dispositivo ele solta uma onda que percorre o seu corpo inteiro, desde as pontas dos pés até o couro cabeludo. E toda vez que você expira, essa onda faz efeito e o seu corpo todo se entrega mais ainda ao chão. Você relaxa mais ainda. Inspira, a onda se espalha pelo corpo. Expira, acontece o relaxamento. Assim que você estiver completamente entregue ao chão, você não precisa fazer mais nada. Apenas esteja aí e deixe que sua mente circule por este corpo entregue ao chão.
Aos poucos, vá adotando respirações mais profundas e lentas. Comece a movimentar o seu corpo com movimentos lentos e leves. Vá fazendo tudo que ele te pede. Muito bom. Devagar, você vai se deitando de lado e depois se sentando com as pernas cruzadas, coluna ereta. Se observe um pouquinho. Observe um pouquinho a sua respiração. Torne sua respiração mais lenta e mais compassada. Lembre-se, né? Que a sua respiração tem a sua inspiração tem um tempo X e a expiração 2x. Você vai adicionar a pausa respiratória entre a inspiração e a expiração. Então, com os pulmões cheios de ar, você vai fazer a pausa respiratória em Jalandhara, né? Que é a chave de garganta, de pescoço. Depois você volta para expirar. Então, nós vamos adicionar agora a alternância das narinas para fazermos Nadishuddhi Pranayama ou Anuloma Viloma. Então, enfim, tem vários nomes, né, para a respiração de narinas alternadas. Nós vamos começar inspirando pela narina esquerda, pausa respiratória, expire pela direita, depois inspira pela direita, pausa, expira pela esquerda, vá fazendo este ciclo, ok? Vamos lá.
Depois da última expiração pela narina esquerda, você apenas se observa. Perceba como está a sua respiração agora. Muitas vezes durante o exercício a gente percebe, como eu percebi, que tem uma narina entupida e a outra está respirando legal. Isso acontece, é bem normal. E é por isso que a gente faz Jalanete, limpeza das narinas. Eu posso trazer isso em algum momento para vocês. Foque nos efeitos. Foque no interno. Se você puder e quiser, permaneça mais tempo neste estado meditativo. Se não, nossa aula se encerra por aqui. Namastê, muito obrigada pela aula de hoje. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato. No mais, nos vemos na quinta-feira. Tchau, tchau.